Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Horas e 4 minutos, 12:04. Uma excelente tarde para você de rádio ligado na Portal Sudoeste. Sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa, traz a sua denúncia, traz a sua reclamação no nosso telefone, nosso WhatsApp, que é o 7734441043, e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou também pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, conta com a apresentação do Luiz Brito e também do Luciano Santos. Diga, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma excelente sexta-feira para todo mundo, hein? Estamos aqui, claro, para mais uma edição, para você ficar bem informado. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Previsão do tempo para Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia. Nesta sexta-feira é de sol com muitas nuvens. À noite teremos aí o tempo com muita nebulosidade, mas não chove. A temperatura mínima é de 19, máxima de 29 graus, e as informações são do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando para você. Tempo e temperatura hoje em Brumado, seu Luciano Santos. Meu amigo, tá um sol para cada um, viu? Temperatura bastante elevada, apesar que a estação Clima Tempo está indicando agora 30 graus, mas para quem sai lá fora e toma o sol na muleira, a sensação é de 35 graus nessa faixa aí, viu? Muito quente, né, meu amigo? Voltou a esquentar, né? Pois é, gente, hidratação sempre aí, viu? Hidratação sempre. Olha, estamos apenas começando aí o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta sexta-feira. Vamos começar falando aqui o seguinte, gente: 2 homens são presos por tráfico de drogas em Paramirim. 2 homens foram presos por tráfico de drogas na quinta-feira 8, no bairro Mãe Isabel, em Paramirim, durante uma ação da Companhia Independente de Policiamento CIP Sudoeste. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado na região. De acordo com a polícia, um dos suspeitos foi abordado e encontrado com porções de maconha. Ao ser questionado, ele informou que havia adquirido um entorpecente com outro homem que estaria nas proximidades. Com base nas informações, os policiais seguiram em diligência e localizaram o segundo suspeito. Ao perceber a presença da guarnição, o homem tentou fugir e ofereceu resistência à abordagem, mas acabou sendo contido. Com os 2 indivíduos, os policiais apreenderam porções de maconha e cocaína. Após a ação, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Territorial de Paramirim, onde foram apresentados e permanecem à disposição da autoridade policial. Se toda a informação que eu tivesse, assim, que a gente recebesse da polícia não viesse análogo, era bom demais, né? Rapaz, mas é o papel deles, né? O trabalho aí dos policiais, infelizmente no Brasil tem isso, né? Tem essa questão de enquanto não provar, né, algo, né? Ou seja, enquanto não fizer um teste químico, a polícia, né, militar e a polícia civil não pode atestar que é droga, né? Enquanto que outros países já tem ali o teste rápido, na hora mesmo o policial já identifica que é droga. Aliás, a Polícia Federal do Brasil tem também, né? Eu acompanho sempre as operações da PF e eles têm ali os testes rápidos, né? Então já conseguem identificar rapidamente ali o que é droga, né? E que tipo de droga é. A Polícia Federal, que você está falando, tanto a federal mesmo, quanto também a rodoviária federal. Rodoviária também, todas elas já têm esse teste já. Olha, em Livramento de Nossa Senhora, em Jacaré, é levado para novo habitat após orientação ambiental. A Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, a SEMAR, acompanhou na tarde desta quinta-feira a captura de um jacaré na Lagoa Zinho Tanajura, localizada no bairro Estocada, em Livramento de Nossa Senhora. A ação contou com acompanhamento técnico da equipe da SEMAR, que esteve presente durante todo o processo da retirada, transporte e soltura do animal. O jacaré foi levado para a Lagoa de Amâncio, a área considerada mais adequada para o habitat aí da espécie. Segundo a secretária, a intervenção
a secretaria, né? A intervenção foi necessária após a constatação de que o animal havia sido solto na Lagoa Zinho Tanajura, local que não apresenta condições ambientais apropriadas e poderia representar risco à segurança da população. O procedimento seguiu orientações do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, após vistoria técnica realizada na lagoa, com o objetivo de garantir tanto o bem-estar do animal quanto a proteção dos moradores da região. A SEMAR reforçou que a população não deve realizar por conta própria a soltura ou manejo de animais silvestres. Em situações semelhantes, a orientação é acionar imediatamente os órgãos ambientais competentes para que as medidas adequadas sejam adotadas. E ontem teve muita polêmica sobre isso aí, não foi, Luiz? Teve. Aliás, essa questão de jacarés na estocada tem gerado polêmica, não é de hoje. Vem de muito longe já, essa questão dos jacarés aí e tal. Porque é o seguinte, viu, Luciano? O pessoal tá estranhando essa presença de jacarés aí e tal, mas na verdade eles sempre conviveram neste local. Eles sempre conviveram neste local, entendeu? Então é uma situação bem complicada, a gente não sabe. Eu particularmente não sei onde é que fica essa Lagoa de Amâncio aí. Não sei pra que lado fica. Então, agora detalhe, foi retirado um, se eu não tô enganado, né? Nas fotos divulgadas foram retirados um só. Agora, quantos jacarés tem ali? Porque tem uma pancada. Foi ou não foi, aparece jacaré. Um só não é. Será que os outros também já foram transportados? Já foram capturados e soltos em outro local? Eis a dúvida, viu? Essa é a polêmica, né? Essa é a polêmica, exatamente, né? E o pessoal da Gaza recapturou na verdade há um tempo atrás, porque estava rodando aqui nas ruas do bairro Estocada, levaram novamente, soltaram na Lagoa da Estocada, e aí pegaram o pessoal da Gaza para Cristo. Diz que não poderia soltar lá, porque estava comendo os patos, porque não sei o quê, porque podia atacar a gente, porque isso, porque aquilo, outro, sendo que os próprios patos, alguns moradores, né, idiotas, estão lá apedrejando os patos, jogando coisa lá, materiais nos patos e por aí vai. E aí? Mas o problema são os jacarés, né? É difícil. Olha, gente, caminhoneiro é assaltado por dupla armada na BR 7 anos, em momentos de tensão, na noite da última terça-feira 6, por volta das 20h30, na zona urbana de Brumado. O crime ocorreu em frente a uma empresa localizada às margens da rodovia BR-030, nas proximidades do residencial Brisas. Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais registraram o momento da abordagem. A vítima posicionava a carreta às margens da rodovia para realizar um carregamento na manhã seguinte, quando foi surpreendida por dois indivíduos armados e com os rostos cobertos. Segundo o relato do motorista, um dos assaltantes anunciou o roubo, enquanto o comparsa dava cobertura à ação. Pelo porte físico, a vítima acredita que um dos envolvidos seja uma mulher. A dupla subtraiu aproximadamente R$500 em dinheiro e um aparelho celular. A carteira nacional de habilitação do caminhoneiro, que estava guardada na capa do telefone, também foi levada. Após o assalto, os suspeitos fugiram a pé em direção ao residencial. A polícia militar foi acionada e realizou rondas intensivas em toda a região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. Vou te falar um negócio, é uma vagabundagem, né? É uma putaria que, pelo amor de Deus, é difícil, né? Nem os caminhoneiros, viu? A gente estava falando no início da semana de hoje, né? A quantidade de furtos, assaltos, roubos que começaram a acontecer na nossa região. Brumado, Livramento, Tanhaçu, né? Inclusive Tanhaçu, assalto aí à mão armada de forma bastante violenta. Daqui a pouquinho nós vamos trazer até mais informações sobre o desfecho, né? Daquela situação lá na zona rural de Tanhaçu. Mas o que a gente percebe aí é, como a gente comentou, né? A aproximação do verão, carnaval, né? Muitos criminosos aí estão atuando mais nesse mês de janeiro, porque já estão aí, né? Querendo garantir uma quantia em dinheiro. Alguns estão curtindo aí algumas viagens aqui pela região, pela Chapada, pelas praias. Então eles vão nas pessoas, né, vulneráveis, assaltam, metem o terror, né, para garantir o dinheiro deles. Agora a polícia vem atuando aí de forma muito séria e positiva, inclusive com ações rápidas, né? A maioria das ações aí que estão sendo acionadas a polícia está agindo rápido e prendendo esses indivíduos, né? Combatendo esse tipo de crime, mas infelizmente isso vem acontecendo com muita frequência na nossa região. Detalhe, ele suspeitou aí de uma mulher entre esses camaradas aí que praticaram esse assalto, e o pessoal já tem um tempinho já que vem desconfiando também de outros assaltos aqui envolvendo aí dupla e geralmente com a mulher participando.
A exemplo de um tempo atrás que teve um assalto aqui numa joalheria aqui em Livramento, o pessoal também suspeitou que da dupla que cometeu esse assalto, que certamente uma seria mulher. E aparentemente tudo indica que pode ter tido também participação de uma mulher no furto, né? No roubo, melhor dizendo, a mão armada, que teve também recentemente no posto do bairro Santa Luzia, em do Basílio. Lembra desse caso aí, semana passada? Isso. Inclusive, o assalto também que teve contra esse caminhoneiro, né? O caminhoneiro, ele identificou também que a segunda pessoa seria uma mulher, viu? Aqui em Brumado também. Exatamente, então não está muito difícil aí para a polícia chegar até esses meliantes, ok? Muito bem, vamos seguindo aqui a nossa pauta, né? Olha, corpo de homem é encontrado às margens da BR-030 em Itanhaçu. O corpo de um homem ainda não identificado, né? Que inclusive foi identificado na manhã de hoje, mas daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes. Foi encontrado na manhã desta quinta-feira às margens da rodovia BR-030, nas proximidades do povoado do Pica-Pau, no município de Itanhaçu. Segundo as primeiras informações, o corpo já estava em estado inicial de decomposição e durante a verificação no local, os policiais constataram que a vítima apresentava um corte na cabeça compatível, né, a princípio com o ferimento provocado por queda. Próximo ao corpo foi apreendido um revólver calibre 38 especial, contendo 2 munições deflagradas e 4 intactas. Equipes da Polícia Militar do 24º Batalhão de Polícia Civil estiveram no local, de Polícia Militar, né? E também da Polícia Civil, estiveram no local realizando aí o isolamento da área e também levantando aí as primeiras informações. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e realizou a remoção do corpo até o Instituto Médico Legal, onde foram realizados os exames periciais. Inclusive, né, a gente atualiza agora este caso porque a família identificou, né, este corpo. A família identificou este corpo. O corpo foi identificado aí. Vamos trazer aqui agora para vocês, né? O Diogo Jean Nunes, de 23 anos. Ele é natural de Rio do Antônio, né? E ele foi encontrado aí morto às margens da BR-030 e ao lado dele tinha um revólver calibre 32. E a polícia, né, tem as informações o seguinte: as roupas que ele estava usando na hora que ele foi encontrado morto tem as mesmas características no dia do assalto lá em Itanhaçu, na terça-feira, no dia 6. Então as pessoas identificaram a roupa dele, né, as características dele. Então tudo indica, segundo a Polícia Civil e Militar, ele teria participado aí do assalto lá na comunidade tem aqui o povoado, me passou o nome aqui, Jurema. Povoado de Jurema, lá em Itanhaçu. Então ele é um dos principais suspeitos aí deste assalto que tacou o terror mesmo, mas foi um assalto aterrorizante para todas as pessoas que estavam naquele bar lá na comunidade de Jurema. Detalhe, se quem cometeu aí esse homicídio, né? Se não morreu em confronto com a polícia e tal, se for alguém que acabou aí o matando, pode responder por homicídio. Tem uma suspeita também, Luiz, que na hora da fuga, né, que ele estava com outro compasso. A outra informação também que a polícia passou, que provavelmente na hora da fuga, né, ele tenha caído da motocicleta, né, batido a cabeça no chão, pode ter sido também. E tenha tido traumatismo do craniano. Pode ter sido uma das também. hipóteses. Pode ter sido também acidente. Vamos aguardar aí o IML, né? Certamente o IML vai dizer realmente aí o que pode ter acontecido, né? Ok, beleza? Porque, gente, independente de ser criminoso ou não, pode ter certeza que as circunstâncias também da morte têm que ser apuradas, né? É o que pede aí a legislação, né? Tem que esclarecer aí o que foi que causou. Correto, seu Luciano? Com certeza. Então tá aí. Olha, agora 12:17. Você lembra daquele caminhão que tombou carregado com frutas aqui em Caetité? Sim. Pois é, viu? O motorista denunciou que a carga foi saqueada, viu? Acredite. Olha, gente, um caminhão que transportava uma carga de mangas foi alvo de saqueamento após se envolver em um acidente de trânsito na BR-030, na zona rural do município de Caetité. O fato ocorreu na tarde de terça-feira 6, por volta das 16h50, na altura do quilômetro 259 da rodovia. O veículo seguia pela estrada, quando o condutor perdeu o controle da direção, provocando o tombamento do caminhão. Apesar do impacto, não houve registro de feridos. Logo após o acidente, pessoas que passavam pelo local furtaram toda a carga, que estava espalhada às margens da rodovia.
O motorista relatou que a mercadoria foi levada rapidamente, o que impossibilitou qualquer tentativa de recuperação dos produtos. A carga saqueada consistia em frutas que estavam sendo transportadas regularmente e o caso foi comunicado à polícia para os fins de registro, apuração do furto após o acidente e a adoção das medidas cabíveis. É aquela coisa, né? A carga certamente tem seguro e um outro caminhão geralmente é disponibilizado para fazer aí o transbordo, né? Agora, tem uma informação também, Luiz. Inclusive, eu estava acompanhando no grupo da própria Polícia Militar de Caetité. Sim. Demoraram de acionar a Polícia Militar na cidade. Isso. Demoraram. Correto. Então, isso, né? Correto. Isso conta muito. Eu vi realmente essa informação também, né? O pessoal, inclusive, foi os próprios jornalistas, né? Isso. A imprensa perguntando, né? A Polícia Militar sobre um acidente, se tinha informação do acidente e tal, não sei o quê. E aí a PM informou de imediato que não tinha sido acionada até aquele momento. Então, se tem acidente, gente, tem que acionar de imediato. Seja alguém que está passando pelo local, ou seja você que está diretamente envolvido ali no acidente, tem que acionar a polícia, né? Ah, mas não tem carga, não tem não sei o que, não importa se está transportando alguma coisa ou não, pode buscar furtar um bem, pode furtar um som do seu carro, pode furtar uma corrente de ouro, um relógio, então não importa. Teve acidente, acione logo a polícia, as forças de segurança, correto, seu Luciano? Porque sendo a Polícia Militar, sendo a Polícia Rodoviária ou sendo o próprio órgão de trânsito, você acionando, ele vai resguardar, né, a vítima, né, acionando o SAMU. Isso. Ele vai resguardar o veículo, ele vai proteger as pessoas que estão ali, os curiosos que estão ali próximos, né, Exato. que param ao acidente, pode acontecer um outro acidente, e controlar também o trânsito, né? Correto. Porque por ser fato de ser uma rodovia, então tudo isso é importante. Exatamente. Olha, gente, e outra coisa, para fins também de seguro, né? Seguro, Com essas certeza. coisas e tal, porque hoje é uma burocracia, meu irmão. Hoje é uma burocracia. Você se envolver num acidente de trânsito, você tem que ter todas as provas possíveis, porque vou te falar um negócio, Principalmente o BO, né? Exatamente, o boletim de ocorrência, entre outras coisas, porque eu vou te falar uma coisa. É complicado, viu? É difícil. Você já tem hoje boletim, tem tudo constando, tem a imprensa, tem fotos, tem vídeos e o pessoal ainda é uma burocracia para poder pagar alguma coisa. O seguro, imagine se você não tiver provas concretas, e aí? Então o correto é acionar realmente as forças de segurança. Luciano, ontem a gente falou aqui a respeito da qualidade da água lá em Dom Basílio, né? Inclusive teve uma moradora que mandou o áudio aqui, né? A Tina Alves. E hoje, novamente, chegou à nossa redação mais reclamações sobre a coloração da água lá em Dom Basílio. Então, pessoal do SAI, veja o que está acontecendo aí, porque a coisa tá complicada, viu? Pessoal mandando sempre aqui fotos, vídeos e tal, reclamando aí da coloração da água aí, portanto, fornecida aí pelo SAI em Dom Basílio. A situação tá complicada aí, viu? E assim, né, Luiz, você tem uma água com a coloração meio amarronzada, às vezes meio avermelhada. Então, você fica na dúvida, você não sabe se isso é lama, se é barro, se é algum contaminante, né? Se essa água, ela se misturou com algum esgoto ali no solo. Então, você fica na preocupação, né? Então, na dúvida, gente, cuidado, pegue essa água, fervente ela aí, ferva ela, né? Porque não beba essa água do jeito que está, ninguém sabe. Roupa clara não lava, né? Oi? Roupa clara não lava, né? Com Os certeza. recados que chegaram hoje aqui, as informações são essas. A gente tem que usar roupa preta. Dá pra usar roupa clara não, diz que o negócio lá tá feio, viu? Vamos lá, gente. Vamos prosseguindo aqui com o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você pode participar, o WhatsApp tá aí disponível, 7734441043. Idoso é encontrado morto em residência no município de Paramirim. O homem identificado como Jorge Luiz de Souza Silva, 68 anos, foi encontrado morto na noite de quarta-feira 7, em uma residência localizada na Avenida Centenário, no município de Paramirim, aqui no Sudoeste. A ocorrência foi comunicada à Polícia Militar por volta das 19h30. No local, foi constatado que o óbito ocorreu por enforcamento. A guarnição permaneceu na residência realizando a preservação da área, conforme os procedimentos legais. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias do caso foram registradas e serão analisadas pelas autoridades competentes. E a gente segue aqui, 12:31. Lembrando que você pode mandar sua reclamação pelo nosso WhatsApp, hein? 3444-1043. Prefeito de Riacho de Santana, afastado do cargo, vira alvo do MPF por suspeita de improbidade.
O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil público para investigar a gestão do prefeito afastado de Riacho de Santana, no sudoeste da Bahia, João Vitor Martins Laranjeira, do PSD. Ele é suspeito de improbidade administrativa e irregularidades em contratos com uso de recursos federais. A medida, assinada pelo Procurador da República, Robert Rigobert, foi publicada na quinta-feira. João Vitor está afastado do mandato e desde novembro, de 2025, após a operação da Polícia Federal, que apura aí a atuação de uma organização criminosa suspeita de fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o MPF, o inquérito investigará possíveis ilícitos na contratação por meio de adesão da ata de pregão eletrônico de outro estado, da empresa JFS Serviços Combinados. Há indícios de burlar, ao concurso público, abuso de poder político, irregularidades licitatórias e terceirização ilícita de mão de obra. Também serão apuradas suspeitas de uso irregular de recursos federais do Sistema Único de Saúde, o SUS. O inquérito deriva de um procedimento preparatório instaurado após representação que apontava possíveis irregularidades em um pregão eletrônico realizado pela Prefeitura de Lagoa da Pedra, no Maranhão. A partir desta ata de registro de preços, a JFS Serviços Combinados foi contratada pelo município baiano. De acordo com o MPF, os fatos envolvem possível burlar, ao concurso público. A burla. A burla, Possível burla, É isso mesmo. Possível burla ao concurso público, condutas vedadas a agentes públicos, irregularidades no processo licitatório, improbidade administrativa e crime de responsabilidade, além de indícios de terceirização ilícita. O procurador destacou o uso de recursos federais da saúde, especialmente do bloco de financiamento destinado à manutenção das ações e serviços públicos de saúde, com esgotamento do prazo do procedimento preparatório. O MPF considerou necessárias diligências mais aprofundadas, o que motivou a conversão do inquérito civil. As investigações indicam ainda que João Vitor seria sócio do deputado federal Dal Barreto, do União Brasil, também alvo da operação que afastou o prefeito. O parlamentar teve o celular apreendido e, de acordo com os autos, mantinha contato frequente com o gestor afastado. Então tá aí, Agora detalhe, Tô falando aqui explicitamente aqui do caso de Riacho de Santana. Mas falando dos municípios do Brasil como um todo, no geral, são 5.000 e poucos municípios, se eu não tô enganado. E vou te dizer uma coisa, viu? Hoje o cara pode até ter o histórico de realmente estar desviando recursos públicos, ter desviado ou não, ter contribuído com desvios, ter algum envolvimento, por incrível que pareça. Não sei o que acontece, que se candidatar 10 vezes é perigoso ganhar as 10 no município. É que o povo tem memória curta. Não, é porque o povo é safado mesmo. Entre aspas, tem gente que é safado mesmo, entendeu? Vive reclamando de político, que político rouba, que político aquilo, que não sei o quê. Mas na hora de votar não tá nem aí, não pesquisa o passado do cara, não sabe nem que ele realmente enriqueceu, se era uma coisa ilícita ou se não tá nem aí com nada, e aí realmente o pau quebra, E o passado de fulano pouco importa, e entra lá ladrão, entra lá assassino, entra estuprador, entra o cara que é traficante, o cara que realmente desvia recursos da saúde, da educação, que mexia com contrabando, tudo quanto é porcaria, tudo quanto é praga, entra e consegue ser eleito, Enquanto isso, um camarada, às vezes uma pessoa de bem, um cidadão honrado, tenta 10, 20, 30, 40 vezes e nunca consegue uma eleição. E aí? Aquilo que eu falo sempre, O povo tem os representantes que merecem. Vamos aguardar aí mais detalhes posteriormente, o desdobramento aí dessa ação, dessa investigação aí, portanto, lá no município de Riacho de Santana, Então, envolvendo aí o prefeito afastado, do cargo, o João Vitor Martins Laranjeira, aí do PSD, ok? Beleza, gente? Vamos prosseguindo por aqui, Você ia falar alguma coisa, Sam? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Olha, gente, coronel da PM morre após acidente na BA-263 entre Itapetinga e Vitória da Conquista.
Um grave acidente de trânsito registrado na BA-263, no trecho entre Itapetinga e Vitória da Conquista, resultou na morte do coronel da reserva da Polícia Militar da Bahia, Inácio Paz Lira Júnior, de 64 anos, né? Na noite aí de quinta-feira 8, né? Segundo as informações apuradas, o coronel chegou a ser socorrido e foi encaminhado ao Hospital São Sebastião, no município de Itambé, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi confirmado na unidade hospitalar. Inácio Paz Lira Júnior teve atuação marcante na segurança pública da Bahia e é reconhecido por colegas e autoridades como gestor comprometido e o fortalecimento do policiamento regional. Ele foi o primeiro comandante do Comando de Policiamento da região Sudoeste, CPRSO, função que exerceu entre 2015 e 2018, período considerado decisivo para a consolidação da estrutura operacional da unidade em Vitória da Conquista e municípios vizinhos. Em nota oficial, a Polícia Militar da Bahia, por meio do CPRSO, lamentou o falecimento do oficial, destacando trajetória marcada pela dedicação, profissionalismo e relevantes serviços prestados à corporação e à sociedade baiana. O oficial era da reserva remunerada e deixa esposa, filhos e inúmeros amigos. A morte do coronel causou comoção entre integrantes da Polícia Militar, autoridades locais e membros da comunidade regional. Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas e deverão ser informadas pela família no momento oportuno. Na verdade, já foram, viu, Luciano? Ouvintes também já foram informados aí, né? Já foi divulgado. O 17º Batalhão, lá de Guanambi, onde ele naturalmente residia, acho que eu não sei se residia ou se era natural de lá, né? Alguma coisa assim, né? E tal, já divulgou aqui, né? Inclusive manifestou profundo pesar pelo falecimento, né? Do coronel aí, o Inácio Paz Lira Júnior, da reserva remunerada, como a gente já falou, né? Ocorrido ontem. E segundo o 17º BPM, aqui através de nota, diz o seguinte: o oficial de trajetória exemplar, o coronel Lira, foi um dos fundadores do 17º Batalhão, contribuindo decisivamente para a sua criação, estruturação e consolidação como referência da segurança pública do Sudoeste Baiano. Exerceu com excelência a função de subcomandante da unidade, sendo peça fundamental na organização administrativa e operacional dos primeiros anos do batalhão. Ao longo da sua carreira, comandou importantes unidades e exerceu funções estratégicas, destacando-se como fundador e primeiro comandante do comando da região Sudoeste, como já falamos aqui, além de ter comandado o CPR Norte, né, e o CPR também Oeste. No âmbito administrativo, foi diretor do Departamento de Apoio Logístico DAO da PMBA. Na vida civil, serviu ao município de Guanambi como secretário municipal de planejamento e interinamente como secretário municipal de saúde, sempre pautando pela ética e pelo compromisso com o bem público. O 17º solidariza com familiares e amigos, reconhecendo o legado de liderança, dedicação e serviços prestados à Polícia Militar da Bahia e à sociedade baiana. Então tá aí, né, essas informações, e o 17º informou que o velório, né, será realizado hoje, portanto dia 9, né, começou aí às 10 horas na Câmara de Vereadores de Guanambi, e o sepultamento ocorrerá, portanto, hoje ainda às 17 horas lá no cemitério Jardim Juliana, também lá em Guanambi. Então tá aí, né, o 17º Batalhão divulgando essas informações, acrescentando então o que a gente já comentou aqui. Inclusive chamar a atenção, né, que esse acidente com o coronel aí foi um acidente grave, né? Eu estava vendo as imagens, o carro dele ficou totalmente destruído, ele colidiu contra um caminhão boiadeiro, né? Ali no sul, no extremo sul, naquela região ali, e estava chovendo, né? As pessoas, inclusive a informação é que tinha acabado de chover e a pista estava bastante molhada, enfim, então tem uma galera que está viajando aí para as praias, para o litoral, muita cautela, gente, muita cautela mesmo, e continua, Luiz e ouvintes, as irresponsabilidades com os condutores aqui na nossa região. Eu estou presenciando quase que todos os dias aqui na BR-030, né, porque a gente sempre está passando por essa rodovia, infrações gravíssimas, né? Condutores ultrapassando em local proibido, né? Tem uns apressadinhos aí que eu não sei o que tem na cabeça. Principalmente de veículo grande. Então, tá? Então, assim, o movimento tá muito grande. De veículo grande, né? Veículo pequeno não corre muito e tal, então o pessoal tem ali mais um receio, uma coisinha ali e tal, e por aí vai. Agora o pessoal que tá em veículo grande, alto, meu amigo, potente, sai de baixo. Realmente não tá nem aí com nada, viu? Tá nem aí com nada. Luciano, a gente estava falando agora há pouco aí sobre o Comando de Policiamento da região Sudoeste, o CPRSO, que tem nova comunicação, né? Novo assessor de comunicação, né? O Davi Aguiar,
né? Portanto, o Tenente Aguiar, né? Chefiando, então, a assessoria de comunicação do Comando de Policiamento da região Sudoeste. Uma notícia bacana, ele que, se eu não me engano, acho que é aqui de Livramento, né? Tava lotado aqui, acho que no 24º aí de Brumado, né? 24º Batalhão, e agora, portanto, aí integrando, né? Fazendo aí, se eu não tiver com informação equivocada aqui, né? Então, portanto, aí passando a ficar aí, portanto, com essa responsabilidade aí de comando do assessoria, né? De comunicação do policiamento da região Sudoeste, né? O Comando de Policiamento da região Sudoeste, o CPRSO, que estava antes também muito bem servido com a PM Major Thaís Fanelli, né? Infelizmente acabou saindo, ficou aí um tempão sem ter uma assessoria de comunicação, mas agora então Davi Aguiar, portanto, né? Recebendo aí esta missão. Diga-se de passagem, uma excelente pessoa também, viu? Um rapaz sensacional, tem um ótimo relacionamento já aí, né? Com o pessoal da imprensa regional também, ok? Olha, vamos prosseguir aqui, nós temos aí as nossas pautas. Rapaz, temos aqui, ó, boa tarde, meus amigos, Luiz Brito, Luciano Santos, é Nil, estou ouvindo vocês sempre, viu? Será que é o Nil daqui da ADIB? Ele mandava sempre, disse que estava na ADIB, você lembra disso, Luciano? Lembro, sim. Pois é, e agora, né, mandando aquele abraço pra gente aqui. Valeu, Nil, abraço pra você aí, viu? Vamos prosseguindo por aqui, né? Trazendo mais informações para você, falando o seguinte: descumprimento de medida protetiva leva à prisão de investigado em Jequié. Homem de 40 anos foi preso na quinta-feira 8 no bairro Jequiézinho, em Jequié, após o cumprimento de mandado de prisão preventiva e de mandado de busca e apreensão domiciliar. Ele é investigado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, além de outros delitos praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. A vítima é a ex-companheira do investigado, de 37 anos. A prisão é resultado de investigação iniciada após registro de ocorrência feito pela vítima, que relatou perseguições reiteradas por parte do ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. Conforme apurado, o suspeito descumpriu medidas protetivas anteriormente deferidas pelo Poder Judiciário, além de invadir a residência da vítima em mais de uma ocasião e persegui-la em outros locais. Registros policiais apontam que, em uma das ocorrências, a vítima foi abordada em via pública, onde sofreu agressões físicas, ameaças de morte e teve o aparelho celular subtraído. Em outro relato, informou que o investigado possuía cópia da chave de sua residência e acessava o imóvel sem autorização, além de proferir ameaças relacionadas a possíveis novos relacionamentos da vítima. Diante dos fatos e da reincidência no descumprimento das determinações judiciais, equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAN, realizaram diligências que resultaram na localização e prisão do investigado. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, nenhum objeto ilícito foi localizado. Após a adoção das medidas legais, o homem foi encaminhado à carceragem da unidade da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim de Jequié, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem em andamento. Tá aí, né? Tá aí toda essa situação, viu? Rapaz, fica imaginando o seguinte: o relacionamento não deu certo, não. Cada um pro seu lado, né? Pelo amor de Deus, o pessoal ainda tem essa mania de ficar ainda... não aceito o término, não sei o quê, não aceito o fim do relacionamento, parecendo que só tem aquela pessoa no mundo, né? Infelizmente ainda existem esses relacionamentos abusivos, né? Onde as pessoas se separam, mas o outro companheiro ou a companheira não aceitam, né? E passa Acha a perseguir, que é dono, né? Passa a perseguir essa pessoa, ameaça, né? Aí tem as agressões, tem até casos de mortes, né? Então, exato, infelizmente, isso é muito comum, lamentável. Não era para ser comum, é lamentável, mas vem acontecendo muito no nosso país. Vamos seguindo aqui. Olha, a aplicação da vacina da dengue do Butantan começará a partir do dia 17, hein? Na luta contra a dengue, o Sistema Único de Saúde, o SUS, vai aplicar a vacina produzida pelo Instituto Butantan de dose única em 3 cidades, né? Maranguape, no Ceará, Nova Lima, Minas Gerais, e a partir do dia 17 de janeiro, em Botucatu, em São Paulo. No dia 18, a ideia é avaliar os resultados com a imunização, né, de pelo menos 50% aí dos moradores desses municípios. O público-alvo será composto pela população com faixa etária entre 15 e 59 anos. Para essa estratégia, será utilizada uma parte das primeiras 1,3 milhões de doses produzidas pelo Instituto Butantan, fecha aspas, afirmou aí o Ministério da Saúde em nota. O primeiro lote também será destinado aos profissionais da atenção primária, que atuam nas unidades básicas de saúde. Segundo o Ministério,
Com o aumento da produção das doses, a partir da parceria de transferência de tecnologia entre o Instituto Butantan e a empresa chinesa Xuxi Vaccines, a estratégia será gradualmente ampliada aí para todo o país. A ideia é começar pela população de 59 anos e avançar até o público de 15 anos, conforme a disponibilidade de doses. Chega a prestação, né? A conta gotas. Aí, em vez de chegar de vez, né, para todo mundo e tal, não, chega para fulano, para Beltrano, 3 municípios do país, né? Aí depois vem pro... Aí, rapaz, eu vou te falar, viu? É difícil. Apesar também que o pessoal tem a dose, tem hora no posto de saúde, não vai se vacinar, né? Fica lá as doses perdendo tudo. Aí quando o governo doa, aí aquele quebra-pau, né? Não podia ter doado, não sei o quê, não podia ter feito isso, Então tem aquela situação, sai as vacinas, por exemplo, da gripe. Aí, geralmente a vacina, ela é aplicada antes, né? Do período de frio. Aí o pessoal quer tomar vacina quando depois tá frio. Depois que já gripou. Depois que já gripou. Lembrando que gripado não se aplica, né? Então quando a demanda tá alta, né? Exatamente, é difícil, viu? É complicado. Olha, CAR amplia oportunidades no meio rural de Tanque Novo e Palmas de Monte Alto. Melhores condições de trabalho, ampliação de acesso a equipamentos e novas tecnologias, fortalecimento de sistemas produtivos, geração de renda a partir do aumento da produção e da produtividade, né, em grupos produtivos locais, os GPL. Esses são alguns dos objetivos dos kits produtivos, um conjunto de ações realizadas a partir da parceria firmada entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR e a Superintendência Baiana, Assistência Técnica e Extensão Rural, Bahia TER, né? Vinculada à Secretaria de Desenvolvimento SDR, a Secretaria de Desenvolvimento Rural SDR e 25 consórcios públicos intermunicipais baianos. Por meio do convênio com o consórcio Alto Sertão, foram instalados 80 galinheiros rústicos em municípios que integram o consórcio, a exemplo de 16 galinheiros instalados na comunidade de Mutuca, no município de Tanque Novo. A iniciativa, que conta com a parceria da Secretaria de Agricultura do município, inclui a estrutura, a entrega de ração e de paitinhas, né? Pintinhas, melhor dizendo, e o serviço de assistência técnica. Ampliou a produção de ovos caipiras, que hoje abastece as famílias e é comercializada no município. Foi muito bom ter essa parceria entre a CAR e o consórcio Alto Sertão. Muito bom ter a produção de ovos para o consumo da família e renda com a venda de ovos. Só tenho muito a agradecer, ressaltou aí o Teomino Caldeira Neto, da comunidade de Mutuca, em Tanque Novo. Já Maria Nilza Evangelista Santos Neri, da comunidade de Baixa do Augusto, no município de Palmas de Monte Alto, foi uma das produtoras de leite que recebeu um resfriador e falou sobre a chegada desse equipamento via convênio com o consórcio Alto Sertão. É um equipamento crucial que chegou na hora certa na região, onde tem uma cadeia leiteira bem grande. Antes não tinha para a gente escoar esse leite, né? Não tinha para escoar, que chega a 1.000 litros por dia. Mas agora, com o resfriador, nós estamos escoando para laticínios. Então tá aí, notícias boas aí. Aqui na região sudoeste, nesses 2 municípios, Tanque Novo e Palmas de Monte Alto, diversos outros municípios da Bahia também, né, sendo beneficiados aí com essas ações da Companhia, né, de Ação e Desenvolvimento Regional, né, a CAR. Então, portanto, né, fazendo esses investimentos aí em toda a região, né, e a gente realmente vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR, né, através aí, portanto, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR, esses municípios recebendo aí esses investimentos muito importantes também, né, seu Luciano? Claro, né? A gente sempre destacou aqui que investimentos, né, ao pequeno agricultor, né, as pequenas comunidades, eles são muito importantes, né? Então, o governo sempre, por meio da CAI, vem trazendo esses investimentos, né? A gente vê aí, por exemplo, tratores, implementos agrícolas que são sempre doados aí a essas associações e a essas comunidades que precisam bastante, principalmente, né, para criação aí de galinhas, produção de hortaliças, enfim, é muito bom. Olha, vamos falar agora do governador Jerônimo Rodrigues, né, que sancionou aí a lei que proíbe nomes ligados à ditadura em equipamentos públicos, viu? O governador Jerônimo Rodrigues sancionou nesta quinta-feira a lei que proíbe a atribuição de nomes de pessoas ligadas à ditadura militar a equipamentos públicos no estado da Bahia. A medida ainda será publicada no Diário Oficial do Estado e reforça a política estadual de valorização da memória histórica e da democracia. Os equipamentos públicos têm uma simbologia
e não podem carregar o nome de referências a retrocessos ou ataques à nossa democracia, fecha aspas, afirmou o governador ao destacar o papel desses espaços como referência institucional e formadora de valores para a sociedade. A sanção ocorreu em uma data simbólica que remete aos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando houve invasões e depredações de prédios públicos em Brasília. Além de vedar novas denominações, a lei prevê a elaboração de um relatório com os nomes que se enquadram nas restrições, permitindo a revisão de homenagens já existentes em escolas, praças e demais equipamentos públicos estaduais. Então tá aí, né? Então tá aí, realmente todas essas nessa lei, melhor dizendo aí, portanto, sancionada pelo governador, né? Sendo proibido, então, esses nomes ligados à ditadura em equipamentos públicos, né? Ok? Olha, Rondesp Meio Oeste prende suspeito de integrar facção com grande quantidade de drogas em Ibotirama. Isso tá pegando em toda a região, né? Porque até a semana passada, se eu não me engano, teve um também lá em Guanabi, não foi? Isso. E agora teve esse em Ibotirama. Olha, gente, um homem suspeito de integrar uma facção criminosa foi preso na tarde de quinta-feira 8, na zona rural de Ibotirama, aqui no oeste da Bahia. A ação foi realizada por equipes da Rondesp Meio Oeste, com apoio do pelotão de emprego tático operacional da 28ª Companhia de Apreende de Polícia Militar, no distrito de Javi, às margens da BR-242, por volta das 13h45. Segundo informações policiais, durante o patrulhamento na localidade, os agentes perceberam o veículo Chevrolet Tracker, ano 2022, cujo condutor passou a realizar ultrapassagens proibidas ao notar a presença da viatura. Diante da atitude suspeita, o carro foi abordado, sendo constatada a presença de 3 ocupantes. Durante a abordagem, os policiais sentiram, né, um forte odor aí característico de entorpecente e realizaram uma busca no veículo. Em um compartimento dissimulado aí no fundo do automóvel, foi encontrada uma quantidade aproximada de 600 gramas, né, de pasta base aí de cocaína. Um dos ocupantes, conhecido pelo apelido de Largatixa, assumiu a propriedade da droga. Ele é apontado como integrante de uma facção criminosa com atuação no tráfico de drogas nos municípios de Ibotirama, Oliveira dos Brejinhos e Brota de Macaúbas. Ainda conforme a ocorrência, o suspeito informou que havia mais entorpecentes em sua residência localizada em Ibotirama. As equipes se deslocaram até o endereço indicado, onde localizaram outros materiais ilícitos, né? Configurando flagrante continuado. O homem foi preso juntamente com todo o material apreendido e foi encaminhado à Delegacia Territorial de Ibotirama, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Entre os itens apreendidos estão cerca de 586 gramas, né, aí de pasta base de cocaína, 3.350 papelotes de cocaína, 45 gramas também de maconha, uma balança de precisão, 6 aparelhos celulares, máquinas de cartão, dinheiro em espécie, além de materiais utilizados para o embalo e comercialização das drogas. Rapaz, tá municiado, hein? Eu acho interessante que quando eles são pegos aí, são detidos, já abre logo a boca e fala logo, né? Não, lá em casa tem mais. Será que é facinho assim de conseguir descobrir isso? Acho que a mãozada na orelha, né? Os procedimentos técnicos aplicados pelas autoridades, né? Ah, tá, o preparo, assim, né? Isso. Entendi. Ali você atua no psicológico do bandido. Já dizia o colega Alberto Lopes aqui, quando trabalhava comigo, a brocada na orelha. Ai, meu pai do céu, viu? Uma brocada bem dada, o camarada fala assim, ó, tem tudo lá em casa, vai lá buscar. Vamos, moço, vou te falar, viu? Ossada humana encontrada na zona rural de Caetité. Uma ossada humana foi encontrada na zona rural de Caetité, na região sudoeste da Bahia, na tarde desta quinta-feira 8, aí na fazenda Ilha. Os policiais da 94ª Companhia de Apreende de Polícia Militar foram acionados por volta das 18h06 para averiguar informação sobre possível localização de uma ossada humana. Ao chegar no local, a guarnição manteve contato com o morador da região, o qual relatou que ao se deslocar para atividades rurais, deparou-se com a referida ossada. A situação foi constatada pela equipe policial no local. Diante dos fatos, a Polícia Militar solicitou o Departamento de Polícia Técnica para adoção das medidas, das providências legais cabíveis. O local permaneceu preservado até a chegada da equipe para trabalhos periciais. Então tá aí essa notícia lá, portanto, que vem de Caetité, e agora aguardar, portanto, aí a perícia, as investigações, né? Com certeza, né? Essa ossada humana aí encontrada em Caculé. Olha, compra de acessórios pela Câmara de Tanque Novo levanta questionamentos por preços acima do mercado.
A Câmara Municipal de Tanque Novo registrou valores considerados elevados para a aquisição de acessórios de informática, conforme publicação no Diário Oficial do dia 30 de dezembro de 2025. A ata de registro de preços chamou a atenção ao apresentar custos superiores ao praticados no mercado regional para capinhas e suporte de tablets. De acordo com o documento, foram registrados 13 kits de capinha com película para tablets de 8,7 polegadas ao valor unitário de R$ 245,70, totalizando R$ 3.194,10. Também constam na ata 11 suportes de alumínio, cada um ao custo de R$ 146,90, o que soma R$ 1.615,90. O gasto total previsto com os itens chega a R$ 4.810. A repercussão ganhou força após a divulgação de uma compra semelhante realizada pela Câmara Municipal de Caetité, onde capinhas com película foram adquiridas por R$ 80,00 e suportes por R$ 90,00, valores considerados compatíveis com os preços do mercado. A comparação evidencia que os itens registrados em Tanque Novo custam significativamente mais, com as capinhas ultrapassando aí o triplo do valor e os suportes apresentando um acréscimo de cerca de 63%. Caso os mesmos preços praticados em Caetité tivessem sido adotados, a economia estimada para Tanque Novo seria de R$ 3.685,10. A publicação da ata no final do ano, período marcado para o recesso e menor acompanhamento público, também levantou questionamentos sobre a transparência do processo. Até o momento, a Câmara Municipal de Tanque Novo não apresentou justificativa para os valores registrados. O caso deve ser analisado por órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público, que poderão apurar eventuais irregularidades. Agora aqui, eles fizeram a comparação, Luiz, entre Tanque Novo e Caetité, mas mesmo assim eu ainda acho um absurdo, né? Você pagar R$ 80,00 por uma capinha e R$ 90,00 por um suporte. Eu também acho. Ainda é muito caro, ainda R$ 80,00. Porque você compra na rua aí R$ 30,00 uma capinha de celular. Agora, detalhe, tem que ver se ela é personalizada, porque personalizada fica mais cara, né? Aí sim, aí tem. Aí é outros 500, não detalhou isso. Se for uma capinha mas normal... mesmo assim, aqui em Brumado, eu já mandei personalizar uma capinha de um celular meu, saiu por R$ 50,00. Ah, pois aqui eu vou te falar um negócio, uma capinha personalizada acho que tá custando uns 80 e cacetada também, viu? Aqui... Aí eu vou te falar, viu? Aqui também tá um pouquinho caro, mas é aquela coisa, se for uma capa comum realmente, aí tem que investigar, porque não tem condições não. Não tem condições, então tá aí, né? Então tá aí. Otto diz que PSD seguirá com Jerônimo em 2026. O senador Otto Alencar, do PSD, afirmou nesta quinta-feira 8 que o partido seguirá integrado ao projeto político do governador Jerônimo Rodrigues, do PT, nas eleições de 2026, independentemente da composição final da chapa majoritária. A declaração foi dada durante a entrevista na qual o parlamentar reiterou o compromisso da legenda com a atual gestão estadual. Segundo Otto, a única indicação formal do PSD é o nome do senador Ângelo Coronel, do PSD, mas o apoio ao governo não está condicionado à presença do correligionário na chapa. Caso o Coronel não seja escolhido, o partido permanecerá na base aliada sem apresentar outro nome, afastando qualquer interpretação de pressão ou barganha política. O senador também comentou declarações recentes de Ângelo Coronel sobre não ter interesse em determinados cargos. Otto afirmou respeitar integralmente a posição do colega e destacou a relação de confiança e amizade entre ambos. Durante a entrevista, Otto Alencar afastou de forma categórica qualquer possibilidade de aproximação do PSD com grupos de oposição ao governo baiano. Segundo ele, não há convergência política ou ideológica que justifique uma mudança de posicionamento da legenda no cenário estadual. Então tá aí. Isso aí no mínimo, né? Isso é o mínimo, não tem condições. Eu não vejo também o PSD apoiando aí um partido de oposição, não sei.
Até porque, sejamos francos, né? Tudo bem que partido é o grupo, né? Não é uma pessoa só, mas as legendas hoje, elas estão aí bem casadas, né? Vamos colocar assim, né? Tem toda essa questão, apesar que, como a gente já sabe, a política ela muda o tempo todo, aquela coisa toda, mas a gente precisa também ter uma certa coerência e fidelidade, né? Ao grupo em que se encontra, né? É o caso, por exemplo, eu me lembro há um tempo atrás, do deputado Vitor, quando o Bolsonaro falou, não, eu vou pro partido, né, pro PL e tal, ele falou, opa, o Bolsonaro vem pro PL, acho que ele tava no PL na época, não foi? E aí ele falou, então se o Bolsonaro vem, eu tô saindo, aí ele entrando pela porta da frente, eu saindo pelas portas do fundo, e assim foi, porque ele falou que não fazia sentido, não tinha condições, e tá certo, então tem que ter no mínimo aí uma coerência, né? É aquela história, né? O PT baiano, né? O Partido dos Trabalhadores aqui na Bahia, principalmente, eu vejo assim, né? Principalmente com o governador Jerônimo, ele consegue articular com diversos partidos, né? Você percebe isso. Você tem uma linha aí feita pelo governador, essa linha ela tem diversos sentidos, né? Então você vê aí que ele articula com o PSD, ou com vários partidos aqui na Bahia, diferente do Brasil, né? E você quer um exemplo claro disso? Em um evento na cidade de Jussiape, na política passada para prefeito, ele comentou que tinha, porque lá na época, lá no município de Jussiape, né, o gestor estava acusando que a Câmara não estava lhe deixando trabalhar. O que aconteceu também, se eu não me engano, aí em Brumado, não foi? Mais ou menos isso. E ele falou, olha, eu sinceramente não sei que oposição porca é essa que impede o chefe do executivo de trabalhar, porque eu tenho minha chapa de oposição lá na Assembleia Legislativa da Bahia, mas eles não me impedem de trabalhar. Ele falou, oposição a gente tem que fazer, agora a gente tem que saber fazer e fazer com responsabilidade. Então, você vê que até isso ele declarou. Se ele declarou dessa forma, significa que ele respeita muito, né? Também os deputados de oposição, e que o diálogo ele existe também, independente, né? Isso não quer dizer que os deputados de oposição foram para a base dele, ou que ele também é apoiador do deputado de oposição, não tem nada a ver. Simplesmente eles procuram se relacionar da melhor maneira possível para que as pessoas, para que os cidadãos baianos não saiam perdendo aí com essa questão, né? De ser oposição à situação. E é assim que a boa política funciona, claro. Né? Como eu estava falando, o governador hoje ele tem uma participação, um apoio grande aí na Assembleia Legislativa, né? Na ALBA, e que tem aí múltiplas siglas, né? Como eu estava falando, o PT aqui na Bahia, ele tem aí bases como o PCdoB, PV, PSOL, Rede, né? O próprio PDT, então tem conseguido articular bastante aí essa questão da política. Então ele tem viajado pelos municípios, inclusive quando prefeitos são mesmo assim opositores, ele tenta também se aproximar, só quando o prefeito não quer, né? Exatamente. Aí chega a situação. Exatamente, muito bem lembrado, viu? Vamos seguindo aqui, né? Olha, homem é preso por tráfico de drogas e receptação em Ceabra, viu? Um homem de 34 anos foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação durante uma ação da Polícia Civil da Bahia, no município de Ceabra, na Chapada Diamantina. A prisão ocorreu no desdobramento aí de investigações que apuram furtos registrados em residências da cidade. Durante as diligências, os investigadores identificaram que o notebook furtado no dia 19 de dezembro do ano passado estava em posse de um suspeito já investigado por envolvimento com o tráfico de drogas. O homem foi localizado em um imóvel no bairro Vasco Filho, onde confirmou ter adquirido equipamento de origem ilícita e informou que mantinha entorpecentes e balanças de precisão em sua residência. No local, os policiais apreenderam porções de cocaína e maconha, além de 2 balanças de precisão. O suspeito e todo o material foram encaminhados aí à unidade policial, onde ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. As diligências continuaram e resultaram na recuperação também de mais um notebook e de um aparelho celular, também produtos de furto. As pessoas que estavam de posse desses objetos foram conduzidas à delegacia e responderão ao inquérito policial pelo crime de receptação. Ao final da ação, realizada pelo Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação, o GAT Diamantina, a Polícia Civil recuperou 2 notebooks e um aparelho celular. Também foram apreendidos cerca de 300 gramas de cocaína, 6 porções de maconha, 2 balanças de precisão e um telefone celular. 3 pessoas foram conduzidas à unidade policial, sendo uma delas autuada em flagrante. As investigações seguem em andamento para recuperar os demais objetos furtados e identificar os outros envolvidos. Divulgado pela SSP, já não tem nada de análogo, né? Nada de análogo. Então tá aí, viu?
Vamos falar do TCM, né? O TCM, gente, olha, determinando suspensão de pregão da Prefeitura de Nova Canaã por indícios de irregularidades. O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, TCM-BA, determinou a suspensão cautelar do pregão eletrônico número 034/2025, realizado pela Prefeitura de Nova Canaã após acolher parcialmente denúncia apresentada pela empresa Sony Comércio Atacadista de Multiprodutos Limitada. A decisão foi proferida pelo conselheiro relator Nelson Pellegrino nesta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. A denúncia aponta supostas irregularidades do processo licitatório destinado ao registro de preços para a futura aquisição de materiais de expediente, papelaria e didáticos para atender às demandas das secretarias de fundos municipais durante o exercício financeiro de 2025. O certame foi dividido em 15 lotes e teve, né, portanto, aí a sessão de abertura, né, o julgamento das propostas realizada em 11 de dezembro de 2025. Entre as irregularidades alegadas, a denunciante destacou a aglutinação indevida de itens com naturezas diversas em único lote, especialmente lote 11, o que teria comprometido a competitividade do certame. Também foi questionada a suposta falta de transparência sob argumento de que os editais não estariam em formato editável. Após análise, o relator verificou que o lote 11 reuniu 110 itens distintos classificados como brinquedos educativos com especificações e tamanhos variados e em quantidades consideradas elevadas, sem justificativa técnica portanto aí, né? Elevados, né? Cadê, Luciano? Me ajuda aí, que eu perdi meu texto. Então tá aí, né? Sem essas justificativas técnicas aí, viu? Do termo de referência. Segundo aí o entendimento do TCM, essa forma de agrupamento pode restringir a participação de empresas menores, né? Afrontando aí princípios previstos na lei número 14.133/2021. Por outro lado, o tribunal afastou a irregularidade quanto ao lote 15, por entender que os itens licitatórios, né, licitados apresentavam aí pertinência entre si, bem como rejeitou aí o argumento de falta de transparência quanto ao formato do edital, uma vez que o conteúdo estava integralmente disponível aos interessados. Diante da constatação de indícios de irregularidade de risco de dano ao erário, o TCM deferiu a medida cautelar determinando a suspensão e reestruturação do pregão eletrônico 034/2025, especialmente em relação ao lote 11. A decisão também autoriza a Prefeitura de Nova Canaã a notificar o edital, promover a devida republicação, reabrir prazos e realizar nova sessão de julgamento, condicionando a retomada de certame às correções apontadas, né? Portanto, além disso, a empresa vencedora do lote 11, a PL Gomes Magazine, deverá ser chamada aos autos para se manifestar, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Até o momento, não há registro de contratos firmados com base na ata de registro de preços já publicada. A decisão foi publicada nesta sexta-feira, 9, no Diário Oficial Eletrônico da Corte de Contas. TCM tá de olho, hein? TCM tá de olho, né? E tem que ser assim, né? Tem que estar de olho mesmo. A denúncia foi feita, né? Foi feita aí então, né? Pela empresa Sony Comércio Atacadista de Multiprodutos Limitadas, e o TCM entendeu realmente essa questão aí no lote 11 e acabou aí, portanto, determinando a suspensão desse pregão da Prefeitura de Nova Canaã, que também, né, município aqui da nossa região sudoeste da Bahia. Deixa eu ver no nosso WhatsApp, participações. Vamos lá, boa tarde, amigos da Portal, Luiz Brito e Luciano Santos. Por que será que a Prefeitura nunca dá oportunidades para a imprensa divulgar, hein? Me refiro aí à questão do Garantia Safra, por exemplo, né? Até o momento ninguém sabe nada, só se sabe que os boletos foi pago e agora estão aguardando a liberação, né? E nada disso aí. Tem alguma informação sobre isso? Me refiro à cidade de Dom Basílio, desde já agradeço. Nenhuma. Eu, particularmente, não tenho nenhuma informação, né? Nada por enquanto, viu? Nada. Tem aí de Brumado, Luciano? Também não, viu? Lamentável, infelizmente, né? Os órgãos públicos têm os canais de informação, mas não aproveitam, né? Não divulgam essas informações para a população. Olha, o ouvinte manda boa tarde. Hoje temos água nas torneiras em Iguatemi, felizmente, né? Água da Embasa, não tem todos os dias. Mas a conta vai, né? A conta vai, né? Sempre, inclusive contando o ar que passa aí também, né? Já que não tem água, certamente passa o ar e é contado, né? Aí que tá o problema, viu?
Senado dos Estados Unidos aprova resolução para limitar o uso de força contra a Venezuela. O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira 8 uma resolução que determina a interrupção do uso da força militar contra a Venezuela sem autorização expressa do Congresso norte-americano. A medida apresentada pelo senador democrata Tim Kaine foi aprovada por 52 votos a 47, contando com o apoio de 5 parlamentares republicanos. A resolução orienta que o presidente americano não utilize as forças armadas em hostilidades dentro ou contra a Venezuela, sem que haja declaração de guerra ou autorização específica do Congresso. Apesar da aprovação do Senado, o texto ainda precisa ser novamente votado pelos senadores e ser analisado pela Câmara dos Representantes, que tem maioria republicana, para seguir no processo legislativo. Mesmo assim, a resolução pode enfrentar um veto do presidente Donald Trump antes de entrar em vigor. Ao justificar sua posição, Kaine afirmou que, embora apoie a ação que resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, ações futuras devem contar com autorização legislativa formal. A oposição, à medida também ressaltou que a Constituição dos Estados Unidos exige a aprovação do Congresso para declarações de guerra. O presidente Donald Trump reagiu à votação criticando os parlamentares que votaram com os democratas, afirmando em redes sociais que a medida prejudica a segurança nacional e a autoridade do comandante em chefe. Rapaz, sei não, viu? Ai, e aí, Luciano? Meu amigo. Complicado. Essa é a vantagem do presidente não poder fazer tudo que quer sem o aval do Congresso, né? Existem vantagens e existem desvantagens, A desvantagem é que ele pode precisar agir rapidamente e precisa do aval. A vantagem, é aquela coisa, ele não vai fazer tudo que ele quiser por conta própria, várias cabeças pensam mais do que uma só, E aí? Muito bem. Olha, Luiz, pra gente finalizar aqui, hoje, nós vamos trazer uma situação que está acontecendo aqui em Brumado, viu? Ontem, as câmeras de monitoramento de uma loja flagrou uma mulher furtando calçados em uma loja aqui do centro de Brumado. Mas isso vem ocorrendo aqui já desde o início do ano, viu? Uma mulher suspeita de furtar calçados de uma loja localizada na Avenida Doutor Antônio Mourão Guimarães, no centro de Brumado. E de acordo com as informações apuradas, a ação teria ocorrido no momento em que uma das vendedoras se dirigiu ao estoque para buscar outros produtos. A suspeita teria aproveitado a ausência momentânea da funcionária, pegando uma sacola e subtraindo alguns itens do estabelecimento, deixando o local logo em seguida. Até o momento, a mulher não foi identificada. Os responsáveis pela loja informaram que o caso foi comunicado às autoridades competentes e que as medidas legais cabíveis foram adotadas. O episódio recente e também reacende o alerta para comerciantes e consumidores quanto à necessidade de atenção redobrada e também investimentos em segurança no comércio local, especialmente em áreas de grande circulação. Portanto, esse alerta vem acontecendo aqui em Brumado, Não só essa mulher, mas outras pessoas também foram flagradas furtando itens de lojas e até mesmo roubando, furtando pessoas dentro de lojas. Naquela distração, as pessoas vão lá, colocam a mãozinha boba aí dentro da bolsa e leva dinheiro, leva celular, leva tudo. Mãozinha boba, que de boba não tem nada, Pois é. Vamos nessa agora? Vamos lá, uma ótima tarde de sexta-feira para todo mundo, para você, Luiz, bom final de semana e a gente volta na segunda-feira às 7 da manhã e depois ao meio-dia. Valeu, tchau, tchau. Pessoal, grande abraço, muito obrigado pelo carinho, pela companhia, sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana. Tchau. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.